Paz a todos, estou começando o vídeo que vai substituir a live, que infelizmente não deu certo por problemas técnicos. Testei o microfone novamente logo após de gravar aquele vídeo. E vamos começar, né, a falar sobre, será que os polímatas eles serão necessários no futuro automatizado? Bom, gente, o que é um polímata? Não há uma definição completa de polímata. Uma autora, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, ela classifica alguns polímatas e ela define o polímata como duas pessoas, uma pessoa que é excelente em pelo menos duas áreas, faz contribuições significativas nelas. E o Akazamed, ele classifica os polímatas como uma pessoa que é excelente em pelo menos três áreas. E lembrando que duas áreas ou três áreas têm que ser áreas diferentes. Você não pode ser um polímata em física, você não pode, por exemplo, ser um excelente físico, um excelente químico e um excelente biólogo ao mesmo tempo e ser considerado um polímata, por exemplo. Seria um ser humano incrível. Mas, pelo menos por essas definições de polímata, você teria que ser um excelente físico, um excelente linguista e um excelente pintor, por exemplo, para ser considerado um polímata. Porque são três áreas bem distantes uma das outras, apesar que tudo está conectado. E você também teria que fazer contribuições significativas em cada uma dessas áreas que você atua. Tudo bem? Bom, para falar sobre polimatia, a gente vai ter que definir um conceito nosso aqui do vídeo. Para a gente poder trabalhar com o que a gente tem aqui no vídeo, tudo bem? E aí a gente também vai comparar isso um pouquinho com os conceitos de Wakazamed, por exemplo. Para nós, polímata vai ser uma pessoa que vai ter excelência em pelo menos três áreas. E não só ter excelência, não só como você é um bom físico, você dá aulas maravilhosas de física, ou não no caso física, né? Porque física, a maioria das vezes, física vai indo diretamente acertando o nosso conceito. O terceiro conceito seria, quer dizer, uma das necessidades seria que você fizesse contribuições significativas na área. Então, se você é um físico, você vai ou pesquisar, ou você vai dar aula, e você, ao pesquisar, que em muitos dos casos, você vai pegar e já fazer contribuições significativas. Mas vamos dizer que você é um engenheiro eletricista, você é esse ser humano que é bem radical, você é um advogado, criminalista, e você é um músico, você especificamente toca piano. Mas você só performa essas profissões, você não dá contribuições significativas a elas. Não precisa ser exatamente por meio de contribuições acadêmicas, pode ser uma contribuição de como fazer um processo da sua profissão, como esse processo pode ser realizado de maneira mais fácil, ou um processo diferente, algo alternativo para evitar o Einstein na gente. Maneiras de pensar que ficam congeladas naquela maneira, e a gente precisa de alguém externo para descongelar isso. Então, pessoal, eu vou começar falando com vocês, a gente pensando aqui no Einstein, e a gente vai começar falando um pouco sobre exatamente isso, quais serão os benefícios de um ser humano políglota, porque a gente vive na era de especialização. Especialistas, eu sou especialista nisso, especialista naquilo. E aí que vem uma coisa interessante. Um polímata, no nosso conceito, ele é um especialista. A diferença é que esse polímata ele é um multi-especialista. Então você pode ter, por exemplo, eu falei um advogado criminalista, ele tem especialidade naquela área. Eu falei um engenheiro civil, mas o engenheiro civil ele pode ter alguma especialidade também. O músico também pode ter outra especialidade. Enfim, ser um multi-especialista nesse caso. E aí aqui a coisa começa a ficar interessante, porque um especialista, a gente não pode falar mal dos especialistas, apesar que os especialistas eles vão começar a desaparecer no futuro automatizado, a nossa teoria é essa. Por quê? Porque as máquinas, elas têm a capacidade de fazer coisas de forma muito... uma coisinha assim. Eu consigo programar uma máquina para fazer uma coisinha pequenininha, uma atividade específica. Mas eu não consigo fazer com que uma máquina ela pense e olhe o mundo de maneira geral. Eu não consigo criar uma máquina generalista. O ser humano ele tem essa capacidade maravilhosa
de ser generalista. E aí que vem a parte interessante. Os especialistas, como o conhecimento ele evoluiu muito, a carga de conhecimento é muito grande que a gente tem, a humanidade tem, para você fazer com que esse conhecimento evolua, você tem que ser, uma hora ou outra, você tem que ser especialista. Não tem? Porque você não vai fazer com. Eu não, por exemplo, um biólogo pesquisador não consegue fazer com que a biologia avance. Ele vai fazer com que uma área específica da biologia avance. É claro que, no geral, ele vai estar fazendo com que a biologia avance, mas você está tentando entender o que eu quero dizer? Ele não vai conseguir fazer com que a biologia inteira avance. Somente uma área da biologia, porque a biologia é dividida em diversas áreas. E essa área, com certeza, é dividida em sub-áreas e linhas de pesquisa diferentes. Então, para você fazer uma áreazinha avançar, você depende de muito esforço. E você necessita ser um especialista. Um biólogo, ele não vai conseguir fazer com que a biologia avance de um modo geral. Ele vai conseguir fazer uma área que ele escolher, uma linha de pesquisa que ele escolher. Então, você percebe que é necessário você escolher uma linha de pesquisa, você está sendo outro especialista. Não é necessário ser especialista. Essa é a nossa primeira conclusão. Segunda conclusão, que vai contra essa primeira conclusão. Mas, gente, talvez eu consiga fazer com que uma linha de pesquisa avance, com que alguma coisa avance que eu estou trabalhando, sem necessariamente trabalhar nessa coisa. Eu posso, com duas áreas diferentes, bem próximas, no caso, uma bem próxima a essa área que eu estou fazendo avançar e outra área de fora, eu consigo, de uma forma ou outra, criar uma conexão e dar uma resposta criativa a isso. Então, por exemplo, eu consigo fazer com que duas áreas se unam e uma dessas áreas é beneficiada, sem ser especialista nessa área. Mas isso pode ser um pouco difícil para se fazer, porque tem esses pormenores das áreas que somente os especialistas conhecem. Então, é necessário que você seja especialista. Agora, um polímata, ele é um multi-especialista. Você está imaginando, para você ser um especialista, um bom especialista, que faz com que uma área avance, você tem que ser workaholic. Imagine um multi-especialista. Polímatas são workaholics. Isso não tem como negar. A não ser que você seja um gênio, né? Mas a gente tem que considerar que nesse vídeo nós não estamos tratando com gênios. Nós estamos tratando com pessoas normais. Normais, assim, no sentido, com a maioria das pessoas, entendeu? Com pessoas com inteligência com inteligência mediana. É uma palavra melhor, porque eu pensei que normais pode ser um pouco preconceituoso, como se pessoas que fossem muito inteligentes fossem anormais, e pessoas que tivessem dificuldade de aprendizagem também fossem anormais. Não foi isso que eu quis dizer. Bom, voltando à nossa linha de raciocínio. Então, para ser muito especialista, você vai precisar de muito trabalho. Para ser um especialista, uma pessoa mediana, de inteligência mediana, que fica na média, ela precisa de muito trabalho. Então, a primeira coisa para se notar da polimatia é que você vai ter que ser um workaholic. Isso se você escolher a polimatia de multi-especialidades. Se você escolher ser um multi-especialista. Caso você... mas eu não quero ser um multi-especialista. Eu quero trabalhar de forma generalista. Bacana. Também você vai conseguir criar de forma generalista. E aí você escolhe, será que eu vou ser um polímata multi-especialista ou um polímata generalista? Eu vou usar um termo que eu vi num site sobre poliglotas nisso, porque no poliglotismo eu não sei qual é o termo correto, mas a gente tem os especioglotas, por exemplo, tem os lectoglotas e os perfectoglotas. Vamos focar aqui nos perfectoglotas e nos especioglotas. Os especioglotas são aqueles caras que aprendem diversos idiomas, diversas línguas, e não aprendem todos muito bem. Eles têm uma curiosidade linguística tão ávida que eles preferem assim, vou estudar ao longo da minha vida 80 línguas. Mas você sabe que uma pessoa mediana que estuda 80 línguas não vai saber falar essas línguas muito bem. Ela vai saber o básico, no máximo intermediário de cada uma dessas línguas, e olhe lá.
O perfectoglota, eles falam, não, falar somente 7 línguas ao longo da minha vida, mas falar todas essas com nível próximo de fluência. Então, é isso que eu quero dizer para os polímatas. O polímata, ele pode escolher 3 campos diferentes, por exemplo, e ser e ser especialista em cada um dos minicampos que estão dentro desses campos. Então, 3 minicampos que você vai ser especialista. Mas eles são diferentes. Porque, assim, se forem iguais, vai ter dificuldade para te considerar como polímata nessa situação. Aí, só se você escolher, por exemplo, vários campos, por exemplo, você é um biólogo, você é especialista em bioquímica, e você tem uma especialização em um grande conhecimento profundo, uma grande contribuição em bioquímica, outra em biofísica, e aí você vai ter diversas áreas da biologia até você poder se considerar um polímata nessa área, né? E você também pode ter aquele cara que vai ter uma especialidade lá na física, outra especialidade lá nas ciências da computação, outra especialidade lá na biologia. Eu vou trabalhar com física quântica em pesquisa, depois eu vou trabalhar fazendo pesquisa em bioquímica, depois eu vou trabalhar fazendo pesquisa em inteligência artificial, por exemplo. Poxa, são 3 áreas um pouco diferentes, né? E o cara vai ser especialista em 3 áreas. Então, isso já é uma coisa mais interessante nesse sentido, é claro. E se você quiser, não, vou ser especialista em genética, vou ter um conhecimento profundo em bioquímica, um conhecimento profundo em ecologia, aí já tenho 3 áreas, mas elas são um pouquinho mais ligadas uma à outra. E aí a gente vai ter que aumentar o número de áreas para a gente poder trabalhar, chegar perto de um polo. Mas, gente, mesmo que uma pessoa seja muito especialista, de uma hora ou outra você não vai ficar preso, por exemplo, à biologia, você vai sair de lá, entendeu? Você vai explorar. É natural que o ser humano ele goste. E agora vamos ao polímata generalista, né? O polímata generalista, nesse caso, ele trabalharia como dispersoglota. Ele trabalharia com várias áreas do conhecimento, várias até especialidades diferentes. Áreas específicas, que eu quero dizer. 10 áreas específicas. Todavia, esse polímata, ele não tem um conhecimento tão profundo quanto um polímata muito especialista. Todavia, ele teria contudo, ele teria como eu posso dizer, um leque muito maior de áreas. E cada um tem suas vantagens, né? Por isso que a gente tem que ter colaboração entre pares, entre seres humanos. Porque o que tem muito conhecimento, como se fosse um dispersoglota. O dispersoglota ele não vai ter muito conhecimento de cada língua, mas ele vai conseguir falar entender uma família de línguas inteira. Já pensou uma pessoa que entende todas as línguas itálicas? Gente, que incrível! E o polímata vai ter isso, ter também isso. Ele vai conseguir falar sobre uma quantidade de tópicos, uma grande quantidade de tópicos, de uma maneira até profunda, mas ele não vai conseguir aprofundar em cada tópico igual um muito especialista, e nem muito menos igual um ultra especialista, né? Que o ultra especialista seria aquele cara que só está especializado somente naquela área, e esse tipo de pessoa, ele é o antipolímata, né? É o especialista de verdade, não é o polímata que é muito especialista. E esse tipo de pessoa, ele tem um conhecimento mais aprofundado ainda. Geralmente ele faz mais contribuições. Todavia, a gente tem essa questão, né? Porque eu tenho várias, por exemplo, o polímata tem várias especialidades, ele é um pouquinho mais workaholic, talvez, mas uma vai se ligando à outra, entendeu? Ele vai usando o conhecimento de uma para ajudar a outra. Então, por mais que ele não contribua com aquela especialidade por não ter um conhecimento tão aprofundado dela quanto o especialista, ele vai contribuir de algum modo com conhecimento de outras especialidades, de outras áreas sendo aplicado lá. Então a gente vai ter essa vantagem do polímata, e é aí que a gente chega na nossa situação. Todo mundo é polímata. Assim, se a gente abrir o termo, todo mundo é polímata. Porque vocês sabem que a gente está falando de muitos especialistas e tal, mas a gente está falando com nossa definição. Porque com definição de Al-Akazamit, por exemplo, eu não posso considerar um polímata uma pessoa que tem um conhecimento profundo em 3 áreas diferentes da biologia. Muito menos uma pessoa que teria em 3 áreas diferentes das ciências naturais, por exemplo. Teria que ter em áreas distantes uma da outra. Inclusive, a arte pode contribuir para o pensamento científico, por exemplo, entrar em um método difuso.
o exercício físico pode contribuir para a arte e pode contribuir para o pensamento científico. Então, mesmo um polímata tem várias áreas diferentes, uma área vai ajudar a outra. O cérebro humano é isso que nos diferencia dos robôs. É a isso que eu quero chegar. O cérebro humano, ele tem essa capacidade incrível de fazer ligações e de fazer com que um conhecimento consiga de alguma maneira se ligar ao outro, que eu consiga usar algo de um conhecimento ao outro, que eu consiga enxergar. Se eu for um polímata, eu vou conseguir enxergar essa mão, esse conhecimento de uma ótica totalmente diferente que eu não enxergaria se eu só trabalhasse com ele, entendeu? Por mais que eu não tenha um conhecimento tão profundo, eu vou ter a vontade de pelo menos conseguir enxergar ele de uma ótica diferente. E outra coisa, todo mundo é polímata. Todo mundo é polímata. Então você é de natureza, a gente pratica esportes, a gente tem uma família, a gente tem uma vida social com amigos, a gente tem comidas preferidas, a gente tem música preferida, nós temos filmes que nós gostamos, nós temos hobbies. Então tem tanta coisa que a pessoa faz que a pessoa é naturalmente um polímata. Todos os seres humanos são naturalmente polímatas. A diferença é que o polímata ele vai mais fundo naquilo. Por exemplo, seu hobby é de pintar, mas você é um agrônomo. Você é um engenheiro agrônomo, mas seu hobby e você tem um hobby de fazer pintura. E todavia você não seria considerado, não chegaria perto a ser um polímata se você não se aprofundasse nesse hobby, você fosse tão bom nesse hobby quanto você é na sua profissão. Por isso que a gente demanda um pouco mais de alcoolismo, principalmente para pessoas medianas, como eu e provavelmente como você, entendeu? Mas não é nada é impossível, né? Quando há muito esforço. Algumas coisas são impossíveis realmente, mas o esforço ele pode nos levar muito longe. Outra coisa, chegar à conclusão final. Qual alimento será necessário no futuro automatizado? Bom, máquinas não conseguem pensar juntando vários conhecimentos de diversas áreas diferentes para chegar a uma solução de um problema específico, de uma área específica. As máquinas, infelizmente, elas não conseguem fazer isso. Nós conseguimos. E só nós conseguiremos caso nós acho que nos tornamos polímatas. Caso nós nos aprofundamos, se nós nos aprofundarmos em outras áreas, entendeu? Inclusive eu preciso, como vocês podem ver, eu preciso melhorar um pouquinho minha habilidade de falar com a câmera, estou um pouco desacostumado. Eu também preciso melhorar um pouquinho minha oratória e preciso melhorar minha língua, meu português. Mas e isso afetaria, por exemplo, a qualidade do meu vídeo. Então você está vendo que uma coisa, se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse uma oratória melhor, se eu falasse português um pouco melhor, quando eu tivesse alguns conhecimentos gramaticais que me evitasse de cometer erros, eu teria um vídeo significativamente melhor. Se eu tivesse um treinamento sobre escrever roteiros, porque esse vídeo ele não tem roteiro, a intenção do canal não é ter vídeo com roteiros, mas se eu tivesse, eu poderia ter um vídeo melhor. Se eu tivesse treinamento em como manipular a câmera, manipular o microfone, na verdade o vídeo seria melhor. Então, está vendo uma coisa afetando o meu trabalho que é a outra. E manipulamento, por exemplo, como uso uma câmera bem. Isso poderia me ajudar também em outras áreas da minha vida, sempre que eu precisasse. Então, vocês estão vendo onde eu quero chegar, né? Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Vai ter mais vídeos. À medida que a gente for refletindo, eu vou mandando aqui para vocês. Eu quero que nossos comentários, nossa sessão de comentários, ela seja um lugar bem onde há um encontro de ideias, há troca de ideias e reflexões entre as pessoas. Pensem naqueles mercados da antiguidade, aquelas cidades mercantis em que as pessoas iam lá negociar, pessoas de várias regiões diferentes. E existia aquela rica troca de conhecimentos, aquele rico encontro cultural, né? Troca de mercadorias, de ideias. Hoje em dia, isso é reproduzido em escala muito maior, questão de números e questão de qualidade também. Assim, pessoas, se você ir em cidades globais, você vê pessoas de praticamente todos os cantos do mundo. E essas pessoas se encontram, essas pessoas vão conversar, esses encontros. Por exemplo, a internet, assim, a internet é a reflexão disso. A internet é um retrato disso. A gente se encontrando, você pode encontrar pessoas diferentes de qualquer lugar do planeta, desde que elas tenham acesso à internet, você pode comunicar com elas. E você pode, por exemplo, você pode trocar uma ideia, saber sobre a cultura dessa pessoa sem sair de casa.
Então a internet ela amplificou isso muito mais e hoje essa troca de ideias intensa e você sabe, troca de ideias é colaboração e colaboração gera ideias novas que geram aos poucos sendo aplicadas geram realidades novas. Então eu quero terminar esse vídeo com essa reflexão. A internet ela permite essa troca de ideias. A gente vai colocar isso nos nossos comentários e essa troca de ideias ela causa muitos bons benefícios à sociedade. Como a troca de ideias no passado, colaboração entre cientistas e entre nós, pessoas normais. Quero finalizar esse vídeo com essa reflexão, com viva a internet e fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo.